Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os livros dos hereges da ciência. Esse é um tipo de vídeo que eu curto fazer, porque eu vou mostrar vários livros para vocês, né? Cuidado aí se você for um herege da ciência, hein? E vou discutir o que tem nesses livros aí. Pois bem, mas eu preciso colocar duas mensagens antes. A primeira mensagem, super importante, é, como diz aí no texto, este vídeo é contraindicado para idiotas. Só pessoas, tipo assim, que têm um pensamento livre, sem as amarras da religião ciência, que, tipo assim, vão ver esse vídeo aqui e vão entender o que eu vou estar falando, né? Aos idiotas, tipo assim, complicado, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aí, né? O cara vai lá, o cara, tipo assim, não sabe quanto que é 7 vezes 7, mas vai falar que tudo que tá escrito nesses livros aí é tudo papo furado. Claro, não sabe. Primeiro as pessoas deviam aprender a tabuada, depois ir discutir sobre livros, né? Mas as pessoas não conseguem seguir as etapas. Mas vamos lá. Para todo mundo desse canal aqui, bem-vindo, certo? Esse canal aqui é um canal especial, que tem já um monte de gente aqui que por acaso tem uns hereges da ciência por aí. Não sei de onde eles tiraram essas ideias, né? Mas vamos lá. E também a outra mensagem que eu queria passar é que agora a gente está entrando em dezembro e eu estou abrindo a área de membros de curso novamente. Está bem aqui. Então, pessoal, subiu um pouquinho o valor, cada vez que eu abro sobe um pouquinho, certo? Tá 14 dólares e 90. O dólar baixou um pouco, então tá legal, valor legal. E nesse valor de 14 dólares e 90, você consegue acessar os 70 cursos que tem lá, certo? E todo mês tem um curso novo. Então no final de dezembro vai ter outro curso, vai ter o curso número 71, depois vai ter o curso número 72, assim vai. Então assim, a quantidade de curso não é brincadeira, tá aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, ó. Vocês podem ir lá, clica no link, vocês não vão estar comprando imediatamente quando você clica no link, certo? Você depois aperta o botãozinho de comprar, mas você pode ir lá e ver, ó, quantos cursos tem. Você pode contar: um curso, dois cursos, três cursos, quatro cursos, cinco cursos, e você vai cansar de contar até o número 70, certo? Tem curso pra caramba, é um bom investimento aí para quem se interessa aí pela essa parte de cursos, certo? Então tem aí, ó, Bainha para Facas, Arte do Trabalho em Couro, Bom Ânimo, Boni Broff, Casamento Bíblico. Eu não vou falar muito para vocês, porque eu vou falar durante o mês inteiro. Então vocês têm que me aguentar o mês inteiro fazendo divulgação da área de membros, certo? Link abaixo, vai até o dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro não vai mais estar aberto, certo? Vai fechar, vai ficar alguns meses fechado. Quando eu for abrir de novo lá pelo meio do ano, vai estar mais caro. Então vai lá, aproveita. Quem entra agora com 14 dólares e 90, quando aumentar de preço, não sobe o preço de quem entrou agora, certo? Então, se subir depois para 15,90, 16,90, 17,90, 20, 24, 29, sei lá, for aumentando, quem entrou agora com 14 dólares e 90 continua 14 dólares e 90. Então tá uma pechincha. Vai lá e aproveita. Pois bem, dito isso, e além da área de membros, aí com os cursos todos, você tem uma comunidade ali para você discutir, colocar perguntas, né? Nem sempre eu estou respondendo, mas outras pessoas estão respondendo, então é uma coisa dinâmica. Pois bem, dito isso, vamos tirar isso aqui e vamos voltar aqui para os livros. Então vamos por etapas aqui. Bom, o primeiro livro dos hereges da ciência aí se chama Enquanto a Ciência Dorme, certo? É uma morte, como é que se fala? Adocicada. É do professor PhD Udmont, né? Udmont. Esse livro ele fala especificamente sobre o aspartame, certo? Ele fala o que o aspartame faz com a vida das pessoas. Não são todos os adoçantes que são ruins, certo? Tem adoçantes aí que são naturais, né? Como por exemplo, puxa vida, tem vários exemplos agora que eu esqueci. Elitriol, ou elitritol. Elitritol é um adoçante bom, certo? Tem vários adoçantes bons, mas o aspartame especificamente, esse professor doutor aí, ele é extremamente contra, escreveu um livro inteiro sobre o aspartame, e do ponto de vista dele, o aspartame é um adoçante muito barato, é por isso que é usado em refrigerantes, e é algo que faz muito mal para a saúde das pessoas. É um livro enorme, certo? Sei lá, dessa grossura aqui.
só com as pesquisas desse professor sobre o aspartame e, obviamente, né, ele é um herege da ciência, porque a ciência diz que não, o aspartame não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então, né, você pode ir lá e dar uma lida na quantidade de coisa, quantidade de doença associada diretamente ao consumo excessivo de aspartame. Dito isso, vamos para outros livros aqui muito interessantes. O primeiro que vocês estão vendo bem aqui, onde tem essas crianças aqui, se chama Envenenado por Lucro, certo? Como as toxinas estão deixando nossas crianças cronicamente doentes, né? E aí esse livro ele explica uma coisa que a maioria dos ateus não entendem, que é, por exemplo, assim, poxa, por que existem crianças que nascem com problemas? Por que o Criador fez uma natureza que permite, então, crianças e até animais nascerem com defeitos, certo? E o ponto desse livro aí, levantado por esse livro aí, do Philip Alice Chabekoff, que são dois jornalistas, o ponto levantado é que existem muitas toxinas, certo? Feitas, criadas, colocadas no subsolo por seres humanos, certo? E quando as pessoas elas consomem água com essas toxinas, as pessoas acabam nascendo com determinados problemas de saúde, problemas graves, né? A gente pode ter um vídeo extra só sobre os medicamentos que fizeram com que crianças nascessem com problemas sérios de deformação no corpo. Medicamentos, certo? A mamãe foi lá, tomou um medicamento, etc, tal, feito pela ciência, certo? Pela ciência moderna, e aí a criança nasce com problema. Aí o cientista ateu olha e diz o seguinte: por que a criança nasceu com problema? A criança nasceu com problema porque algum cientista ateu fez um medicamento que ferrou com a vida de todo mundo. Mas ninguém pode falar sobre isso, né? Então eles vêm lá sempre assim, o ateu fala assim: não, mas por que nasceu uma criança com tal problema? Por que Deus permite? Bom, a gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente quer, certo? E às vezes o livre-arbítrio de um interfere no livre-arbítrio do outro, certo? Pois bem, então o que acontece? Na história desse livro é colocado o seguinte: uma criança nasceu com uma deformidade na cabeça, certo? E aí o pessoal vai lá e, pô, mas por que, né? Por que acontecem essas coisas? Tudo bem. Aí a avó da criança era uma enfermeira. E aí, de repente, quando ela tá lá no hospital, ela ficou meio inconformada que a criança nasceu com aquele problema, mas de repente no hospital ela viu outra criança que nasceu com o mesmo defeito. E, passado um tempo, ela viu mais uma criança nascendo com o mesmo defeito. E mais um tempinho, mais uma criança. E aí ela foi lá e resolveu pegar o endereço das pessoas, certo? E colocar no mapa. E adivinha? As crianças que estavam nascendo com o defeito, elas moravam tudo perto uma da outra. Quer dizer, qual que é a chance disso? As crianças que não nascem naquele lugar, nascem bem. E as crianças que nasceram naquele quarteirão, estavam com defeito. E pior ainda, as pessoas que tinham mais dinheiro e tinham piscina, a mamãe tinha mais chance de ter uma criança com problema. Por quê? Porque, na verdade, a água estava contaminada, a pessoa pegava, fazia um poço, jogava água contaminada na piscina, a mamãe ia lá, fazia os exercícios na piscina, depois tomava água e tudo mais. E as crianças naquele quarteirão começaram a ficar doentes também, certo? Então, o ateu se questiona assim, por que aconteceu isso? É culpa do Criador? Não, é culpa de alguém, certo? Que foi lá, fez uma poluição especificamente no lugar, depois a pessoa vai lá, demole a fábrica, certo? Coloca uma terrinha por cima e vende o terreno. Ela vende o terreno, o outro vai lá, não sabe o que tem no terreno, fez nenhuma investigação no terreno e acaba se ferrando. Vou dar um exemplo disso. Alguém que se ferrou aí com isso. Vou falar por cima, tá? Vou falar por cima. A própria Universidade de São Paulo, certo? Ganhou um terreno um tempo atrás e aceitou o terreno. O pessoal, o cara bonzinho, quis doar o terreno. Nossa, como essas pessoas são boas. E aí doou o terreno e o terreno tinha uma contaminação lá, certo? E aí o que aconteceu? Quem tem que fazer a descontaminação? O dono do terreno. Quer dizer, você percebe isso? O cara vai lá e fala assim, pô, gostei de você, vou te dar um terreno grátis. Você vai lá, aceita. Agora, quem tem que pagar lá não sei quantos milhões para tirar a poluição do terreno é você, que aceitou grátis. Viu? Tipo assim, então quer dizer,
você evita fazer um gasto de 200 mil reais num terreno gigante, e aí, em contrapartida, você vai ter que fazer um gasto no futuro de 5 milhões de reais, sem contar, né, o estrago que aquilo dá, o dano para a saúde das pessoas. Então, dito isso, por que eu estou dizendo isso? Esse livro é muito interessante, né? Então, se você quiser ser um revoltadinho contra o criador, tentar entender, pô, por que o criador permite? O criador permite o livre-arbítrio, certo? Você foi lá, escolheu um lugar com problema e, infelizmente, você vai colher isso. Esse é um ponto. Vamos para o próximo livro, esse do meio aí, ó, Dissolving Illusions. Esse livro é muito interessante, foi feito pela médica Suzanne Humphries. Ele é um livro que é um divisor de águas no assunto das vacinas, certo? Tanto o outro do outro lado também aí, certo? Do outro lado lá também é um divisor de águas, mas o Dissolving Illusions é um divisor de águas assim tremendo. Por quê? Porque o ponto levantado nesse livro, certo? Não estou falando se eu sou a favor ou contra, se eu estou falando sobre o que é o livro, certo? Eu acho que eu posso falar sobre o que é o livro, né? A não ser que a gente tenha um ambiente que a gente não pode mais falar sobre o que está escrito nos livros, né? Não estou falando que eu sou um herege da ciência, pessoal. Vocês estão falando que existem hereges por aí, inclusive médicos, olha só. Pessoas que estudam muito. Pois bem, então vamos lá. O ponto, por exemplo, existe uma lenda urbana, né, de que, ou um dado científico, depende como você queira chamar, de que foram as vacinas que eliminaram a poliomielite, especificamente. Então tinha um período, antes as pessoas não tinham poliomielite, certo? De repente chegou um período onde um monte de gente pegou poliomielite. E de repente veio as vacinas de poliomielite, parou em tese. Então, quer dizer, não existia, certo? Não existia poliomielite, basicamente. Número ridiculamente pequeno. De repente teve um período que deu um pico, certo? De alguns anos, e depois desceu. Então, com base nisso, o pessoal da ciência moderna diz o seguinte: não foi saneamento básico, não foi automóveis, não foram nada, não foi a criação da geladeira, não foi nada disso que tirou a poliomielite, foram as vacinas. Essa é a ideia. Tudo bem, isso que te vendem. O que a doutora Suzanne fala nesse livro é que, por acaso, certo? Quando teve o pico, começou o pico de poliomielite, foi exatamente no mesmo ano que o pessoal introduziu os herbicidas, certo? Matar a erva daninha nas fazendas. E segundo o que ela fala, certo? E segundo os gráficos que tem no livro mostram também, certo? Se você quiser, compra o livro, é dessa grossura, deve ter umas 600 páginas. Segundo o que tudo indica, certo? Os herbicidas, quando eles foram introduzidos, as pessoas usavam a la louca, certo? Elas não usavam na quantidade certa, um pouquinho a cada não sei quantos mil litros d'água, certo? Você dilui e você põe na plantação. O pessoal pegava o herbicida puro e jogava por aí. Matava as ervas daninhas? Matava. Só que isso contaminou a população. Quando o pessoal vê que o herbicida deu problema, ok? Eles vão lá, eles reduzem a quantidade de herbicida por litro d'água que tem que ser diluído, certo? A gente volta para um padrão onde não tem mais aquela doença criada pelos herbicidas. Quer dizer, o envenenamento do herbicida é um pouquinho só, não te afeta muito, você vai conseguir eliminar depois. Mas se os caras te envenenarem uma grande quantidade, você vai ter um problema, certo? Ninguém duvida que se você beber herbicida, você vai ter um problema de saúde grave, certo? Quer dizer, se você beber herbicida ter um problema grave, quanto de herbicida não te dá problema? Tem que ser uma pequena dose. Então o pessoal introduziu o herbicida e eles foram aprendendo ao longo do tempo. Então, quando eles aprendem que o herbicida não pode ser aplicado em tão grande quantidade e que tem que ter uma fiscalização, porque o fazendeiro pegava o herbicida, ele não lia também o rótulo, certo? Até hoje existe isso. O cara vai, ao invés de ler o rótulo lá, põe a cada 1000 litros, põe a tanto de herbicida. O cara vai lá, pega 2 baldes aí, vamos misturar o herbicida. Aí o que acontece? Isso aí gera problema, ok? Então, quando há conscientização dos fazendeiros de como usar o herbicida, e os testes com os herbicidas, e a melhoria de aplicação dos herbicidas, a forma de aplicar o herbicida, adivinha, a poliomielite também desaparece. Então, assim, apareceu justamente quando é introduzido o herbicida de uma escala maior. Beleza.
e ela desaparece juntamente com o herbicida sendo aplicado corretamente. Uma coincidência, né? Pode ser uma coincidência ou pode não ser, pode ser uma evidência, certo? O que a ciência moderna não aceita é que é o seguinte, ela tem lá x, y, z evidências, beleza? E quando aparece uma evidência, que é um ponto fora da reta, não, isso aqui exclui. Não vamos pensar sobre isso, não vamos apresentar isso, certo? Por exemplo, beleza, nós temos muitas evidências, certo? Na verdade, matemáticas na maioria das vezes, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E a gente também tem evidências que a Terra tem menos de 100 mil anos. A gente também tem evidência disso. O professor Dr. Robert Gentry publicou artigo na revista Science, na revista Nature, etc., mostrando lá a questão dos halos de polônio, mostrando que a Terra é jovem, certo? Ninguém refutou o cara. Mas isso é visto como, isso aqui, quem acredita nessa evidência é anticiência. Tem que acreditar nas evidências que foram selecionadas. E aí vem uma coisa que é discutida nesse outro livro aqui, do professor Woodrow Monte, professor PhD, que é quem é o dono do portal que passa o que é aprovado e o que não é aprovado? Quem que é o gatekeeper? Sou eu que sou o gatekeeper? Ou o que é certo e o que é errado na ciência? Não sou eu. Pergunta para qualquer professor da universidade se são eles. Eles vão falar, não, mas é o consenso que é o gatekeeper. Não é o consenso. Se eu não estou de acordo com determinada coisa, e tem outras pessoas que não estão de acordo, então não é o consenso. O que é? Aí você vai lá, vai pesquisar sobre o que foi o Clube X, certo? Que foi criado na Inglaterra, certo? Que dentro desse clube, ele foi criado basicamente por uns caras lá do Darwin, né? E eles criaram uma revista que chamava Nature, a revista mais prestigiada de hoje. E o Clube X, lá de 9 bananas, basicamente foram os caras que criaram essa questão do quem é o gatekeeper. Mas isso é outra história. A gente não vai entrar nisso hoje, mas o professor Woodrow Monte, ele fala sobre isso, certo? Lembre-se, ciência, o que é? A cultura da dúvida. A partir do momento que tem um bando de louco dizendo que tem certeza absoluta de alguma coisa, já não é ciência, certo? Por exemplo, eu tenho certeza das minhas coisas, dos meus pensamentos religiosos. Pronto, mas é uma religião. Agora, a ciência não era para ser uma religião, era para ser a cultura da dúvida. Se o cara não tem dúvida, né? Mas tudo bem, vamos lá. Continuando aqui, tem um outro livro aí, que é esse Miller's Review of Critical Vaccine Studies. Esse livro é do Neil Miller. O Neil Miller, ele é um jornalista, certo? Ele não é um cientista. E ele basicamente pegou e fez um resumo de informações interessantes de 400 artigos científicos, mostrando correlação entre determinadas coisas e vacinas, ok? Estou dizendo que eu sou contra? Não, certo? Estou dizendo que a vacina foi ruim para a humanidade? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe divergência nas coisas, certo? Pois bem, como, por exemplo, algumas coisas curiosas, né? O aparecimento da alergia a amendoim junto com o aparecimento das vacinas que usam coisas que vêm do amendoim. Mas isso a gente não vai discutir hoje, são coincidências. Se você quiser, você leia esse livro do Neil Miller. É um livro desse tamanho, certo? E, por acaso, eu fui tirar a foto aqui para vocês do livro e eu descobri que ele fez o volume 2. Eu não li o volume 2 ainda. Não li, mas deve ser interessante, porque agora tem os 400 artigos anteriores mais 400 artigos, certo? Então são 800, né? Deve ser isso. Pois bem, e uma reclamação que os ateus fazem desse livro, que é a única reclamação, é que o cara da capa, da foto, é o doutor, não é o jornalista. Onde se viu colocar um doutor que recomenda o cara, mas não é o jornalista? Pois é, filho. Mas o jornalista, e principalmente jornalismo científico, certo? Em tese, deveria ter capacidade de escrever um livro. E se você acha que ele fez alguma coisa errada, você pega os 400 artigos científicos, certo? Um por um e vai refutando. Não, o cara escreveu isso, mas ele selecionou esse artigo da revista Science, a revista Science não é boa. Vai lá, faz isso, entendeu? E se você acha que vai ter aquele artigo que estava relacionando a vacina com autismo, não tá aí no meio, não. Aquele especificamente, que os ateus falam assim, não, foi comprovado que o cara ganhou dinheiro para escrever o artigo.
Pessoal, aquele negócio lá, não tem. É engraçado isso, né? Olha só. O cara que escreveu o artigo relacionando vacina com autismo, não estou dizendo que está certo ou errado. Ele recebeu dinheiro para escrever o artigo, certo? Tudo bem. Aí o ateu fala assim: tá vendo? Tá vendo, cientista? Tá vendo? O cara recebeu dinheiro. Posso fazer uma pergunta? Os caras que estudam aquecimento global e falam que tem aquecimento global, eles receberam dinheiro de alguém também? Ah, receberam. Receberam. Todo cientista recebe dinheiro de alguém. Ou você não sabia disso? Já fala PESP, CNPq e tudo mais. Você não tinha noção que todo cientista recebe dinheiro para escrever. Ah. E por acaso, não só esse cara que escreveu o artigo vinculando autismo com vacina, mas todos os pesquisadores, em geral, o resultado deles bate com a ideia de quem está financiando o negócio. Por acaso. Por acaso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Este aqui é um livro muito interessante, certo? Se chama aí Profiles of Vaccine Injured. Se eu não me engano, cadê? Esse aqui, eu tenho esse livro, mas eu ia falar de outro livro. Você nem precisa pesquisar por esse livro aqui. Esse livro também é interessante, mas você vai fazer o seguinte, você vai entrar na internet, vai escrever assim, SV40, e você vai analisar o que é SV40, certo? O S é de símios, ou seja, macaco basicamente, tá? O V é de vírus e 40. Você vai procurar o que é o vírus SV40, certo? O vírus SV40, que inclusive eu acho que está nesse livro também, mas tem outros livros falando do vírus SV40, certo? O vírus SV40 é um vírus que ele não deveria ter saído dos símios, não deveria ter saído do macaco, e de alguma forma ele entrou nos seres humanos, ok? Ele entrou nos seres humanos, de alguma forma. Como é que isso pode ter acontecido? Segundo aí os cientistas, alguém aí no passado comeu um macaco, ou é porque a gente veio do macaco, aquelas coisas todas. Mas o engraçado é que antes ninguém tinha percebido esse vírus aí nos seres humanos, certo? E de repente entra um vírus no ser humano que chama SV40. O SV40 ele é muito famoso por causar principalmente tumor cerebral, mas ele causa outros tipos de câncer, tá? E outros problemas de saúde. É o SV40, ok? Procura na internet SV40 e procura a relação dele com outras coisas. Por acaso, certo? As primeiras vacinas, elas foram feitas utilizando órgãos dos macacos. Então o pessoal ia lá, tirava as células do macaco e cultivava a célula e colocava o negócio para crescer lá nessas células do macaco, certo? A quantidade de macaco rhesus que foi morta, foi importada da Índia para os Estados Unidos para fazer vacina, não é brincadeira. A gente está falando de mais 10 mil macacos rhesus, certo? Sacrificados para fazer vacina. E aí, por acaso, o pessoal descobriu que um primeiro lote que foi entregue das vacinas para as pessoas todas desenvolveram SV40, certo? E por acaso eles perceberam que sim, aquele lote de macacos estavam com problema, certo? Depois disso, eles perceberam que os macacos eles têm esse vírus, certo? E eles também perceberam que isso não era bom. E eles dizem que passaram a filtrar o vírus SV40 quando acontecia. Não sei como é que se faz esse tipo de filtragem, mas passou a ser filtrado. Em tese, não existe mais hoje nas vacinas. Mas no passado, ninguém pode negar que existiu, que houve contaminação de vírus SV40 nas picadinhas, né? Que não fazem mal a ninguém, certo? Mas ninguém pode falar disso. Por que não? Porque, em tese, se alguém fala sobre esse assunto, não estou dizendo que eu concorde, embora seja um fato, não estou dizendo que eu concorde com fatos. Entendedores entenderão. Mas o ponto é, aconteceu, ninguém pode negar, aconteceu, no passado aconteceu, hoje em dia eles dizem que filtro não tem mais problema. Né? E aí o pessoal inventou outras formas também de evitar o vírus SV40. Por exemplo, teve um período, não estou dizendo que até hoje, eu não sei como é que funciona nos dias de hoje, não sou especialista nesse assunto,
Mas teve um período que você pode procurar aí sobre as células. Mano, acho que é REC. HEC, da Henrietta alguma coisa. Eu acho que é células da Henrietta alguma coisa, uma célula humana que o pessoal passou também a fazer vários experimentos científicos até hoje, fazem experimentos científicos, mas teve um período que eles usaram as células REC para fazer também, por acaso, vacina. Né? Depois eles pararam, porque começou a dar muito problema. A célula REC é uma célula que é chamada de célula eterna. Então, todos os seres humanos, se você pega a célula do ser humano, ela morre uma hora. Ela faz não sei quantas multiplicações, certo? Acho que é 40 gerações que tem a célula. Depois ela começa a se degenerar. Só que como ela se degenera e ela morre, você tem um problema. Você tem um problema. Qual o problema? Se você tiver um monte de cultura de célula, onde você vai fazer experimento, e parte das células começam a morrer, elas vão começar a apodrecer e vão danificar as células novas. Então, de tempos em tempos, você tem que renovar a cultura de célula. A célula HeLa, ou REC, eu acho que é HeLa, células HeLa, é da Henrietta alguma coisa, pode procurar aí. Essas células dessa mulher, elas não morrem. Por que elas não morrem? Foi o seguinte, essa mulher, Henrietta, esqueci o nome dela completo, eu posso fazer um vídeo para vocês sobre essas células, se vocês quiserem, coloca um comentário abaixo se vocês querem saber sobre as células, acho que é HeLa, eu preciso pesquisar, tá? Mas essas células não morrem, elas eram a célula do câncer mais maligno que se encontrou no ser humano. Então essa mulher, ela morreu, certo? Os caras tiraram, o câncer era tão agressivo, eles tiraram essas células e começaram a cultivar. E quando eles começaram a cultivar essas células, eles perceberam que a célula, ela não morria, ela não morre. Ela não morre nunca. Depois de 40 gerações, continua viva se multiplicando. Pá, 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 pá. É uma célula que não morre. Ela teve uma modificação do DNA dela que faz com que ela só multiplique e ela nunca morra. Então ela multiplica outras células também multiplicam, e desde a primeira célula até todas as células não morrem. Então, para a cultura de célula é magnífico. Por quê? Porque não tem grandes problemas. Então, para você, por exemplo, criar vacina, no início foi uma boa ideia. Pô, se a célula não morre, por que não desenvolver a vacina em cima dessas células, ao invés de usar a célula do macaco? Parece uma boa ideia. Então, o cientista, olha a boa ideia do cientista, pensou assim, por que a gente não pode pegar uma célula que não morre do câncer mais maligno que já apareceu na Terra, que não tem cura, a gente põe as coisas dentro dessas células, aí a gente puxa o antídoto de dentro da célula cancerígena, e aí a gente pega e injeta nas pessoas. Que mal vai fazer? Dificilmente vai pegar câncer maligno, não é verdade? Pois é, então eles criaram isso. Só que teve um problema. Quando eles começaram a aplicar as vacinas, quando tinha no caso da célula HeLa, no primeiro lote, todo mundo pegou câncer. Então eles falaram assim, pô, a gente tem um problema aí. Mas o ponto é, essas células, elas são consideradas muito importantes para a ciência. Certo? Ok, ela é muito importante. Então o pessoal usa em muita coisa. Tudo quanto é laboratório usa célula HeLa. Certo? Beleza, só que tem um problema. O pessoal parou de usar para fazer as vacinas? Parou. Isso é bom, né? Ufa! Alguém resolveu ter um pouco de sanidade mental, né? Só que teve outro problema. Qual foi outro problema? Essas células contaminaram os laboratórios que usaram as células. Então eles perceberam que tinha célula HeLa em cultura de célula que não era HeLa. Porque usava a mesma vidraria, mesmo laboratório, as mesmas pipetas. E contaminou outras células. Agora, hoje em dia eles devem ter muito mais cuidado com isso. Então, é lógico, hoje em dia eles pensaram diferente. Não, ao invés de usar célula do macaco com SV40 ou célula de câncer, né? Eles pensaram, bom, por que não modificar o mRNA do próprio ser humano e injetar nele? E aí, então, os cientistas eles são assim, sabe? Eles erram muitas vezes, insistem que não tem nada de errado, certo? E quem contrariza é herege. Então, tipo assim, eu não tô falando que eu sou herege, pessoal. Só se eu for um herege oculto, mas eu não tô falando nada disso. Só tô falando que essas coisas existem. Por quê? Porque as pessoas pensam que esse tipo de coisa não acontece. É lógico que acontece. Dito isso, vamos seguir em frente aqui. Deixa eu ver se tem mais algum livro aqui. Não tem mais nenhum livro aqui. Agora vamos lá, vamos a uns pontos aqui. Pergunta: quantas vezes você já viu um cientista
Questionando a Bíblia. Quantas vezes você já viu um cientista questionar a Bíblia? Eu já vi inúmeras vezes. Nossa, a quantidade de ateuzinho que aparece questionando a Bíblia é gigante. Hoje vou fazer outra pergunta. Quantas vezes você viu um cientista questionando a ciência? Só para constar, eu sou cientista, ok. Mas pula eu. Próximo. Quantas vezes você já viu um cientista aí no meio comum questionando a ciência? Pega o cientista ateuzinho. Pega o cientista ateuzinho aí. O mesmo cara que questiona a Bíblia. Pergunta se ele questiona a ciência. Vai lá, questiona um pouco a ciência pra gente dar uma olhada aí também. Se a Bíblia tem problema, imagina a ciência. Quantas vezes a Bíblia te passou o vírus SV40 do macaco? Quantas vezes a Bíblia injetou célula cancerígena em alguém? Nenhuma, né? Pois bem. Mas a gente não pode perder aqui a oportunidade de fazer algumas piadas. Lógico, tem muito mais livros de muitos cientistas falando aí que a ciência moderna tem problemas sérios que não quer ser discutido, não quer colocar para cima. Não, isso pode fazer perder a credibilidade da ciência. Pessoal, a ciência está perdendo credibilidade a passos largos com a história das mudanças climáticas. Hoje, uma das discussões que está tendo entre vários cientistas é as pessoas devem parar com o alarmismo climático. Por quê? Porque o alarmismo climático está corroendo tudo que a ciência tinha de glória. Tudo, tá corroendo tudo, tá acabando. Tipo assim, mais eficiente do que eu falando contra a ciência é o pessoal falando sobre o aquecimento global e fim aí da gasolina. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, olha aqui. Vamos lá, a gente não pode perder esse meme aqui, ó. Vamos lá, ativista climática diz o seguinte, ó. A ciência já está definida. A ciência tem certeza que está acontecendo mudanças climáticas feitas pelo ser humano, origem antrópica. Não estou dizendo que não tem mudança climática, estou dizendo que eu duvido que seja origem antrópica. Mas o ativista diz assim, tá certo, isso a gente tem certeza absoluta. Beleza. Aí você vira para o mesmo ativista climático o seguinte, se nós já temos certeza absoluta disso, nós já temos, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de financiar pesquisa sobre aquecimento climático, sobre mudanças climáticas. A gente já sabe. Já não está definido? Se você já tem certeza que foi o ser humano que fez, vamos parar de financiar essa pesquisa. A cara aqui, ó, a cara aqui do... Aqui, ó. Parar de financiar o quê? O que você está falando? Vamos lá, pessoal. Teve a COP30. A COP30 chegou lá o cientista mor do aquecimento global, mudança climática e não sei o que, o apocalipse climático. Beleza. Ele tá indo lá por quê? Porque ele tá ganhando din-din. Din-din. É isso que ele tá fazendo. Ele tá ganhando din-din. Certo? Tá ganhando dinheiro. Você entende isso? A maioria desses caras defende um ponto porque eles ganham grana. Como é que o cara falou assim, eu fui em quase todas as COP. Né? Já tá na COP30 já, meu. Tem a ver a COP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Pera um pouquinho. Quanto dinheiro você tem para ir viajar para 30 países diferentes, ficar 15 dias em 30 países diferentes? Quanto dinheiro você tem para fazer isso? Ficar lá 30 dias em 30 países diferentes. Pagar hotel, passagem de avião. A COP30 precisou de 160 geradores gigantes para o ar-condicionado funcionar pro bonitão. Quanto dinheiro envolve isso? Você acha que esses caras... Você viu quanto custou lá a COP30, o aluguel lá em Belém para a COP30? Tinha gente alugando o negócio por 150 mil reais, uma casinha simples por 150 mil, 200 mil reais. Você viu, certo? Você viu toda essa baixaria que aconteceu. Beleza. Aí você fala, pô, os caras estão alugando por 150 mil reais. Ninguém vai nisso. Certo? O hotel tá custando 5 mil reais a diária. Ninguém vai. Aí de repente lota. Pera um pouquinho. Quem que tá pagando a brincadeira? Adivinha? São os otários que estão pagando a brincadeira. Pro cara poder viajar de classe executiva, pro cara poder ir num lugar de 150 mil reais, tem que ter otário pagando. Você não entendeu ainda, filho? Quer que eu te explique melhor? A gente trabalha e alguém curte o dinheiro. Pessoal, todas as vezes que eu peguei avião de Nova York pro Quênia, Nairobi, Quênia, e Nairobi, Quênia para Nova York, todas as vezes, eu passava assim, sabe? Você sente um pouco assim de inveja assim do pessoal que vai na classe executiva. Não, inveja boa, pô.
certo? Você vai lá, você vai ficar espremido lá naquela coisa, às vezes tem alguém que tá cutucando você, às vezes é uma velhinha que deita no seu ombro, você vai apertadinho assim, né? A sua cadeira, ela reclina mais ou menos assim, ó. Assim é você na cadeira do avião, e aí você vai reclinar para dormir assim, ó. É meio grau, certo? 1 grau, sei lá. Pois bem, e aí, na frente do avião lá, os caras com as cadeiras reclinadas, legal, etc. Tal. Hoje em dia eu não uso mais isso, já usei em outros tempos. Quando eu morava no Brasil e para os Estados Unidos, usava muito classe executiva. Nos dias de hoje, pessoal, não. Eu viajo com muita gente, certo? Tenho 7 filhos, então, tipo assim, é cattle class, é a pequenininha mesmo. Pronto. Mas lá na frente, quem que tá sentado lá? Pessoal, você vai ver assim, o cara da ONU pro o Fundo contra Combate à Fome, é o cara da ONU da Unicef, é o cara do aquecimento global, ou os professores, os funcionários públicos, ou gente muito rica também, claro. Mas a maioria dos assentos de luxo do avião é preenchido pela ONU. É preenchido por esses caras aí. Você acha que esses caras da COP30 aí saíram da Europa com o dinheiro da viúva e foram falar, não, vou economizar, vou pegar um avião mais baratinho, etc, tal, vou pegar um hotel mais baratinho? Ou você acha que, tipo assim, meu, dinheiro não é meu? Hã? O que você acha que eles fazem? Então vamos lá. O ativista climático diz assim, olha, a ciência já definiu, o ser humano que está fazendo isso. Eu discordo, mas sabe o que eu falaria? Eu concordo com você. Eu concordo com você. Concordo. Então vamos parar de financiar a ciência e vamos dar esse dinheiro para os pobres. Que tal? Aí o cara, como é que é? Como é que é? É isso aí. Olha, como é que era aquele negócio? Tinha um cara, um cara muito inteligente, né? E aí vem um fulano e diz assim, poxa, como é que você consegue estudar tanto e você ainda consegue ganhar dinheiro e fazer tanta coisa? E o cara falou assim, eu não perco tempo discutindo com o idiota. Aí o outro diz assim, eu não concordo com você, você deveria discutir. O cara vira para ele e diz assim, você está certo. Tipo, vou discutir com o idiota, pô. Acabou. Não tem que discutir com o idiota. Pô, é uma perda de tempo, certo? Mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente ainda tem mais coisa no vídeo pela frente, mas antes de eu continuar, eu vou aqui lembrar da área de membros de curso, antes que eu esqueça. Porque eu vou deixar para o final, e aí o pessoal vai embora e se esquece de assinar a área de membros de curso. Pessoal, tem curso de faca, como fazer faca, cutelaria básica, tem cutelaria avançada, tem curso de negócio, tem curso sobre cultura, destruição cultural 1, 2, 3, tem curso sobre empreendedorismo para jovens, tem curso de negócios, tem curso sobre a África, estresse, certo? Sobre vistos, para tirar visto para os Estados Unidos, tem os desafios todos, agora ainda tem mais desafio do que nunca. Tem um monte de curso bacana, custa $14,90 por mês, certo? Isso aqui, é diferente. Isso aqui, é imigração de sucesso, do Brasil aos Estados Unidos. Aí, aquele outro curso é sobre a cultura americana. Deixa eu ver aqui, Entendendo os Estados Unidos, uma visão geral. Quem sabe os políticos assistem esse curso aí, pessoal, e eles aprendam que americano não blefa, certo? Eles falam assim, não, americano vai retroceder em tal coisa. Agora, né, tá tendo, por exemplo, os Estados Unidos tirou algumas tarifas contra o Brasil, principalmente café e carne e tudo mais. Por quê? Porque o Donald Trump está tentando combater a inflação, certo? Criada, inclusive, um pouco pelas essas tarifas também, e porque tem eleição, certo? Vai ter eleição, então, como eles não querem perder a eleição e tudo mais, estão tirando um pouco de tarifa. Mas as pessoas não entendem, o americano ele não recua. Ele não recua, a não ser que seja uma coisa assim muito pragmática. Ele não blefa no sentido assim, eu vou fazer tal coisa e não faz, né? O que nem o Lula chega na COP30 e diz assim, a gente tem que acabar com a exploração de petróleo. Aí o mesmo Lula diz assim, por que o IBAMA não está aprovando a exploração de petróleo na margem equatorial? O mesmo Lula favorável a explorar a margem equatorial para produzir mais gasolina é o mesmo Lula que diz contra a gasolina e os combustíveis fósseis. Quer dizer, ou ele é idiota ou mentiroso. Ou os dois. Alguma coisa, certo? Não é possível o cara falar assim,
é contra isso e está pedindo aprovação da mesma coisa que ele é contra. Não faz sentido, uma coisa ou outra, né? Mas tudo bem. E para você entrar lá na área de membros, lembrando que vai estar aberto até o dia 31 de dezembro, você clica nesse botãozinho preto que vocês estão vendo aí, certo? Ó, clica aqui para se inscrever, vocês estão vendo o botãozinho? Clicou, você vai lá, coloca o número do seu cartão e tudo mais, e aí todo mês você está pagando R$14,90, todo mês tem um curso novo e você consegue acessar todos os cursos no mês que você está lá, certo? Então vale muito a pena. Ah, quanto custa esses R$100, Afonso? Isso aí você pode ver lá nas perguntas e respostas que estão no final da página aí do lado, certo? Custa mais ou menos nos dias de hoje, com o dólar estava 5,30, agora está 5,40, no que eu estou gravando o vídeo aqui, né? Pode variar um pouco. Em dezembro é um mês que o dólar varia mais, porque o pessoal vai para Disney, acaba comprando mais dólar, então pode subir um pouquinho, né? O dólar estava descendo já há bastante tempo, deu uma subidinha agora, no que eu estou gravando o vídeo, mas é isso. Dezembro é o período que o pessoal vai para Disney, vai viajar, então acaba gastando um pouco mais de dólar. E aí o dólar aumenta um pouquinho, depois em janeiro, fevereiro já volta a baixar. Dezembro é o pior mês para comprar dólar, para quem compra dólar, tá? Pois bem, mas custa mais ou menos uns R$81, R$82 por mês, certo? Vale a pena, é muito curso, são muitas horas de aula, tem curso pro marido, pra esposa, pros filhos ali, certo? Tem muita coisa bacana, você vai lá e conhece, são 70 cursos. Pois bem, dito isso, $14,90, tem curso aí de $700 lá dentro, certo? Você paga R$14,90 por mês, tipo assim, né? Pois bem, então, dito isso, vamos voltar aqui aos memes que não acabam, certo? Vamos lá. Deixa eu ver mais um aqui. Este aqui, ó. Esse aqui é o cara do Goonies, não sei se você já assistiu. Não é? Tem pessoas aí que não chegou a assistir esse filme. O cara do Goonies aí, né? O cara super inteligente aí, mostrando a carteirinha de vacinação dele, dizendo assim, que quem não concorda é anti-ciência. É isso aí. Pessoal, a todas as pessoas aí que não aceitam discussão, tipo assim, quando eu olho para essas pessoas, o que eu vejo é essa foto, entendeu? É a única coisa que eu imagino na minha cabeça, tipo assim, é isso aí, Zu. É o cara do Goonies, pô. Lá, segurando a carteirinha dele, ó. Faça você também. Não tô falando contra, pelo amor de Deus, não me entenda errado, tá? Só tô aqui falando que existem divergências, certo? E logo no início do vídeo eu falei assim, ó, é contraindicado para idiota o vídeo. Tipo... Mas é isso, pessoal. Isso aqui é uma mostra aí dos livros dos hereges da ciência, certo? Enquanto a ciência dorme, esse livro Envenenado para o lucro, né? Poisoned for Profit. Esse livro, o livro da doutora Suzane é maravilhoso, Solving Illusions. Esse livro é um dos mais antigos, assim, digo assim, deve ter uns 20 anos, 25 anos. É um livro muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Vale a pena ler para discutir, certo? O pessoal que acha que a ciência já bateu o martelo em tudo e fechou, saiba que quem bateu o martelo em tudo foram fundações bem esquisitas que tem por aí que financiam a ciência. Fundações, tá? Então, assim, eu penso que é um negócio esquisito, né? Mas a ciência, lembrando, é a cultura da dúvida. E hoje o que a gente vê é a ciência como uma religião. Ela não tem dúvida, certo? Desculpa, os cientistas têm as mesmas dúvidas que vocês. As mesmas. Só que eles tentam procurar uma resposta. E essas respostas abrem outras perguntas. Essa visão aí da Suzane, da doutora Suzane, e também essa compilação de artigos do Neil Miller são muito, muito interessantes. Muito interessantes. Vale a pena, tá bom? Vamos finalizar por aqui. Deixa eu deixar uma mensagem final. Eu não estou dizendo que eu sou um herege da ciência, não estou dizendo, acho que não se pode falar isso hoje, né? Hoje em dia não pode falar grandes coisas, né? Eu sei que aqui no meu canal tem muitos hereges da ciência, não sei de onde tiraram essas ideias, mas provavelmente de livros, certo? Mas é isso. E finalizando aí, tem coisas que são simples. Por exemplo, bone broth. Por que a ciência não fala mais sobre bone broth, caldo de osso? Meu, no Brasil, cada vez que alguém tá vendendo osso no mercado, o pessoal fala assim, nossa, o governo tá tão ruim que tá vendendo osso. O mercado tá vendendo osso, as pessoas estão comprando osso. Pessoal, uma das melhores partes do boi é o osso. É uma burrice não aproveitar o osso. Desossar o bicho e não aproveitar. A maioria das pessoas gosta de comer bife.
carne. Quando um predador, um lobo, um leão, um escambau, vai, ele mata uma presa, certo? Por exemplo, uma zebra, certo? Ele abre a barriga da zebra e ele não come a carne é a última coisa que o predador come. Ele vai direto nos órgãos, os órgãos são muito bons, fígado, coração. Pessoal, o animal selvagem, o predador, vai nos órgãos primeiro. Depois que acabou os órgãos, ele ainda vai quebrar osso para chupar o que está dentro do osso. E depois ainda ele vai comer a carne. O ser humano pensou assim, não, a carne é a melhor parte. Aí vai lá, come a carne, depois os órgãos, depois os ossos. Tipo assim, o osso, tem o tutano do osso. Pessoal, aquilo além de ser uma delícia, faz bem pra caramba pra saúde. A articulação é feita do quê, pô? Certo? Você precisa dos elementos que estão dentro do osso, né, o colágeno que está dentro do osso, para você deixar suas articulações legais. Você quer envelhecer bem ou você quer envelhecer sentado numa cadeira? Então é isso aí, pessoal. Bone broth. Bone broth é um assunto bem resolvido, certo? A ciência não fala nada, certo? Mas o pessoal antigo fala, a ciência não refuta também. Bone broth é bom. Tem curso de bone broth na área de membros. Clica no link abaixo, você vai lá, vai assistir o curso de bone broth. É mais barato você entrar na área de membros e assistir o curso de bone broth do que comprar o curso de bone broth, certo? Mas você pode comprar também. Você, por exemplo, tem outra lá. Tem 2 cursos, pessoal, sobre jejum. A ciência não fala mal de jejum. Ela fala mal de jejum, por exemplo, se você for diabético, tiver uma condição de saúde deteriorada e tudo mais. Eu mesmo faço jejuns muitas vezes no mês, certo? Eu faço jejum intermitente todos os dias, ou seja, eu como no intervalo de 4 horas, certo? Ou seja, eu fico de jejum 20 horas. Dessas 20 horas, 10 horas, mais ou menos, das 20 horas do dia, são 24 horas no dia, certo? 4 horas eu posso comer o que eu quiser. As outras 20 horas eu não como. Então é o jejum intermitente. Dessas 20 horas, 10 horas, o meu corpo está processando o alimento, certo? As outras 10 ele está realmente de jejum, não está fazendo nada. Quando não estou fazendo nada, meu corpo não está fazendo nada lá dentro, ele tem tempo para se recuperar de alguma coisa que pode estar dando errado, certo? E outra coisa, se você fizer jejum de 3 dias, tem que ser 3 dias, no mínimo. 3 dias. Se você fizer jejum no mínimo 3 dias, no terceiro dia, segundo diz inclusive a própria ciência, o corpo ele começa a destruir células ruins, incluindo eventualmente pequenos grupos de células cancerógenas com câncer, não grandes dos grupos. Se você tem um tumor, vai lá procurar a ciência. Mas se você tem eventualmente está começando, só tem alguma célulazinha lá, o corpo ele tem condições de destruir essas células, né? Se você está fazendo mais do que 3 dias de jejum. Eu recomendo fazer muitos dias de jejum? Não é para qualquer um, certo? E se você vai fazer muitos dias de jejum, procure um médico, porque você vai ter que tomar algum eletrólito eventualmente, certo? Eu já fiz jejum religioso, se eu não me engano foi de 7 dias, né? Se eu não me engano, uma semana. E aí eu só tomava água mesmo, não tomava os eletrólitos. Quando eu faço jejum longo, eu tomo eletrólito, certo? Então compro eletrólito, tem potássio, tem magnésio, tem não sei o que, eu tomo eletrólito. Mas, pessoal, eu fiz jejum de 10 dias no mês passado ou retrasado, por aí. Passado ou retrasado. Fiz 10 dias de jejum, foi em outubro, acho que foi outubro. Então, retrasado. Fiz 10 dias de jejum e, perdi 5 quilos. É óbvio que a maior parte disso aí é o líquido que você vai liberar do carboidrato que você não tem acumulado no músculo. Mas perdi uns quilos aí. Foi 5 ou mais quilos, certo? Aí eu acho que semana passada eu fiz um jejum de 3 dias. 3 dias, perdi 1,5 kg, depois volta 1 quilo, mas perdi meio quilo. Para manter um pouco o equilíbrio das coisas, né? E hoje, por acaso, que estou gravando para vocês aqui, estou de jejum até amanhã, certo? Então, de vez em quando eu pulo um dia de refeição, certo? Porque, sei lá, bom para diminuir o peso. O pessoal tô com uma barriguinha aqui, preciso perder a barriguinha, né? Não é bom, gordura visceral é uma gordura maligna, não é legal você ter. Então é bom perder um pouco, né? Quem acumula gordura visceral, não quem fica gordo por inteiro, vocês veem, eu pareço magro, mas tem uma barriga de cerveja aqui que eu preciso perder, certo?
E eu tô quase lá, pessoal. Já baixei de 12% de, não, 13% de gordura visceral para 10, né? Em 3 meses. Então já baixei um pouquinho e a minha meta aí é 7%. Então tô quase lá, tô quase lá. Mas é isso, pessoal. Então tem coisas que a ciência concorda e muitas dessas coisas você vai encontrar na área de membros de curso, que você vai lá e compra até o dia 31 de dezembro. Janeiro não vai estar disponível, fevereiro não vai estar, março não vai estar, talvez abril, talvez no meio do ano, mas quando for aberto vai estar com preço maior, certo? Então toda vez que eu abro aumenta um pouquinho o preço. Ah, pessoal, alguém vai falar o seguinte, pô, mas aí, pô, cada vez aumenta o preço. Aumenta, só que cada vez tem mais curso. Então cada vez custa mais caro manter, certo? Então, as pessoas que entraram antes, elas, no final das contas, estão muito no lucro. E você que está entrando agora, daqui um ano, que vai estar bem mais caro, ou 2 anos, que vai estar bem mais caro, você também vai estar no lucro e vai ter outras pessoas entrando mais caro ainda. Então, vale a pena entrar, vale a pena o investimento, não perca a oportunidade, certo? Dezembro eu sempre abro a hora de membros e eu vou ter que encher o saco de vocês o mês inteiro. Mas é isso, pessoal. Pô, gastei 51 minutos de vídeo. Ninguém chegou até aqui, tá vendo? Mas tudo bem, vamos parar por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.